E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Arena Uninasal Carreiras. Vamos discutir o futuro do trabalho, empregabilidade, trabalhabilidade. Você quer ser blogueiro? Quer trabalhar na internet? Tudo isso são profissões que são possíveis de serem feitas e você vai ganhar dinheiro com isso. Vamos discutir isso e muito mais no Arena Uninasal, que está no ar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre carreiras atuais, o que mudou e o que ainda vai mudar. E para falar sobre isso, tenho convidados mais do que especiais que eu vou apresentar para vocês agora. Estou aqui com o Leonardo Estevam, que é financista, mestre em inovação e desenvolvimento, vice-reitor da Uninabuco. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Aplausos para o Leonardo. Estou aqui com a querida Évila Carreira, advogada, professora de gestão, palestrante, e está aqui para agregar valor a esse nosso programa. Obrigado, Évila. E aqui com o Tibério Prachá, administrador, especialista em gestão, mestrando em negócios internacionais, diretor de saúde e pagodeiro também, mentira. Aplausos. Não tem xingamento pior para roqueiro de ser, né? Ele é roqueiro. O nome disso é ofensa grave, viu, patrão? Eu vou chamar você de ganso. Entendi. Foi. Tá. Beleza. Foi. Demorou, mas foi. Vamos começar aqui as nossas carreiras atuais. Eu já queria começar a que vocês pensassem o que mudou na carreira de vocês, do que era e o que é hoje essa realidade. Já para os três, e pode começar com a dama. Primeiras damas. Sempre. O que mudou na carreira da advocacia, por exemplo, que é a área que eu escolhi, né, aos 17 anos. Então, mudou a questão de que nosso conhecimento não cabe apenas no tecnicismo jurídico. Então, eu me vi em 2012, já com uma certa estrada dentro da advocacia, sentindo a necessidade de ter outros conhecimentos para agregar à minha atividade jurídica, que foi aí que eu comecei a fazer MBA em gestão empresarial. Por quê? Porque na faculdade de Direito te ensinam leis, te ensinam princípios, códigos, mas não ensina, por exemplo, como gerir o seu próprio escritório, ou gerir sua própria vida, sua própria carreira. Então, foi aí que eu fui buscar esse conhecimento. Então, um grande conselho que eu já posso dar, partindo da minha própria experiência, é que nós devemos buscar conhecimentos em outras áreas e não só nos limitarmos aos conhecimentos técnicos da área escolhida por nós. Maravilha. Os mais velhos, o primeiro. Claro. Obrigado. Isso é na educação. Na minha carreira mudou muita coisa mesmo. Como eu sou um financista, trabalho muito com economia todos os dias, basicamente a quantidade de dados que hoje você tem que analisar mais do que triplicou. Tá? Você precisa, na minha carreira, desde que eu a escolhi que eu me formei em 1999, até os dias atuais, basicamente mudou completamente as relações humanas. Então, como a economia, a administração, ela é muito focada nesse conjunto de relações humanas, basicamente a profissão teve que se adaptar e ficar mais ágil, mais forte. E a administração de empresas, por exemplo, se conectou muito com a economia, porque hoje já não é mais tão relevante para as empresas o que acontece somente dentro dela. Ela tem que entender o que acontece fora da empresa, porque o fora da empresa gera o que a gente chama de macroambiente, gera um conjunto de influências que às vezes é muito superior ao do dia a dia da empresa. Então ela tem que se adaptar o tempo todo. Então essa questão de ter velocidade, adaptabilidade e uma resistência, uma resiliência mudou completamente a minha carreira, por exemplo, e a minha profissão. Nossa, Rapaz, eu acho que a mudança foi grande, ela é constante e será sempre, mas trazendo, por exemplo, para o âmbito de sala de aula, que eu sou professor de pós-graduação há 18 anos, e comecei na época do GIS, e o professor escrevia lá no quadro um monte, ao ponto de chegar hoje em sala de aula, numa aula de pós-graduação, primeiro dia eu chego para os alunos e digo assim, podem ficar no celular, tablet, computador, redes sociais, o que vocês quiserem. A turma vai, sério, professor? Não é brincadeira não, pegadinha. Eu digo, não.
Porque o que eu estou fazendo aqui na frente tem que ser mais interessante do que o que está disponível para você aí. Não é? E para que eu possa dizer isso, o Léo sabe, a Hebe sabe, eu tenho que me preparar muito, eu tenho que estar o tempo inteiro buscando conhecimento, inovação, aprendizado. E isso faz com que cada novo aprendizado é uma mudança que eu faço em mim mesmo para poder servir você do jeito que você quer ser servido. Né? Então muda o tempo todo. Até porque, Tibério, se nós mantivermos o mesmo padrão do ensino-aprendizagem, o celular vai ser até mais dinâmico, mais eficiente. Então, realmente, a gente precisa incrementar nessa relação para que tudo fique mais dinâmico. Exatamente. Massa, maravilha. E aí, perguntas, eu quero vocês perguntando. Tem microfone, chega o microfone lá. Tá onde? Ah, aqui? Já, então vai. Uma coisa, assim, o Apocalipse, assim, meu pai disse assim, Lei Nacional da Fé. Assim, por exemplo, mata a pessoa, mata assim. É? A lei nacional protege mais. Ah, certo. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a questão das leis e da ânsia que a sociedade civil tem de se proteger. A execução de leis e a execução efetivamente da proteção da sociedade civil cabe ao Estado. É uma das premissas mundiais, é uma das principais responsabilidades do Estado, a segurança. Quando você não tem segurança, você tem uma quebra que a sociedade civil acaba não aceitando. No âmbito das profissões, eu acho que a Évila pode dar um pouquinho mais de dados do que a gente nisso. Evoluiu-se muito a capacidade do ser humano dele se interrelacionar e gerar para ele defesa ante uma falta grave. E isso adaptou-se em todo um modelo ao passar do tempo, que foi a questão da você ter direito à ampla defesa. Então, muitas vezes, dar segurança também é garantir direito à ampla defesa e não somente ir lá e punir o agressor. Alguns estados fazem isso de maneiras diferentes. Especificamente no estado brasileiro, isso passa por uma reanálise total neste momento. E isso também efetivamente mudará completamente uma profissão como a de direito, por exemplo. Trazendo aqui para o cômputo do negócio. Mas a sociedade civil, cada vez mais, demandará do Estado proteção para si, porque ela não aceita falta de segurança. Vou fazer uma complementação. Eu acho que eu entendi mais ou menos o pensamento do teu pai, que deve ter mais ou menos a minha idade, tá certo? E aí eu vou remeter a pergunta ao questionamento do Léo da inovação, se o mundo melhorou. Quem assistiu os Krugs? Desenho animado. Os Krugs. Aquela família na época das cavernas. Aí eu faço uma pergunta para que vocês façam uma analogia. Qual a mudança que existiu do modo operante de vida deles para o nosso hoje? Vamos lá. Os Krugs se organizavam, se planejavam logo cedo na caverna e saíam estrategicamente para caçar. Era estratégia. Cada um tinha o seu papel na caça. Ao entardecer, eles voltavam para casa e se trancavam para se proteger dos predadores. O que é que nossos pais, eu e os pais de vocês fazem hoje? É diferente? Eles se planejam, rezam, oram, sai para caçar, volta correndo e se tranca para se proteger. E aí vem o processo dicotômico da percepção. Para mim, na questão do ser humano, evolução tecnológica existiu, mas do ser humano não. Para mim, houve uma involução. E quanto à questão do que você falou, da segurança, eu acho que está pior. Está pior. E existe hoje, com todo respeito a muitas pessoas, aí um pensamento meu. Eu estou aqui para dizer o que eu penso, não é isso? A gente tem que sair um pouco, às vezes, meninada, do socialmente, politicamente correto e fazer uma autoanálise. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, eu comecei a trabalhar com 9. Eu vendia gaiola de planta de porta em porta, pulseira de hippie, criei codorna, tive fiteiro, vendi picolé, ok?
E vários colegas me ofereceram drogas e o caminho mais fácil para eu ter sucesso mais rápido, e minha índole, personalidade e educação que eu recebi em casa não me permitiu fazer isso. E sim, igual a seu pai, eu fico revoltado quando eu vejo que você vai para a escola e ele fica pedindo, pelo amor de Deus, para que você volte seguro para casa, porque tem um bandido lá fora que tem mais direito do que você e seu pai. Mais uma coisa. A Bíblia como terrível, assim, praga de Egito, assim, mesma coisa. O anjo da morte, matou meu gente, assim, sei o quê. Até a Bíblia, como vai ficar assim? Olha, é importante você analisar o contexto histórico terrível. bíblico. Veja só, o olho por olho, dente por dente, que outrora serviu, Talião. né? Que foi também uma das primeiras... o nascimento do direito se deu quando aconteceu lá a Pedra de Hammurabi, né? Existem evoluções que a própria Bíblia precisa entender da própria sociedade civil. Você tem uma ideia? Na Bíblia tem uma parte lá que diz o seguinte, que se um homem matar uma mulher, ele estará absolvido se pagar 50 moedas de prata. Você consegue entender isso hoje? Não consegue. A sociedade civil evoluiu. Hammurabi, quando escreveu sua pedra, ele falou que se um homem importante matasse uma mulher do povo, ele poderia pagar 20 moedas de prata. Então ele estabeleceu ali uma hierarquia da sua sociedade. Hoje, isso não é absolutamente aceitável dentro de uma sociedade. Por isso que nós lutamos contra feminicídio, contra tantas outras coisas. Então, a sociedade civil evolui. Infelizmente, as ferramentas de segurança, as ferramentas, elas são uma evolução que vem após a evolução dessa mesma sociedade. Ela não consegue acompanhar no mesmo time, no mesmo tempo. Mas isso vai acontecer, a sociedade civil vai demandar. Até porque com a quantidade de tecnologia que hoje nós colocamos no direito, esse time, essa diferença vai diminuir e a tendência é que nós fiquemos ainda mais seguros com o passar do tempo. Vasco, eu tô encantada porque o assunto é gestão de carreira e, de repente, estamos aqui conversando acerca de direito, né? Acerca dessa dinâmica jurídica. E, de fato, esta geração que aqui está passando por transformações que tocam diretamente o direito. Direito é fato, valor e norma. E quando a gente diz valor, a gente está dizendo essa carga de cultura que carregamos. Então, nós estamos vivendo um processo de mudança de valores. E isso impacta diretamente nas escolhas de vocês, na carreira de vocês. Por quê? Porque se tem uma crise que nós estamos vivendo atualmente, essa crise se chama crise de valores. Então, é de fundamental importância isso que está sendo trazido aqui. E a norma vem depois. Exatamente. Se os valores não forem questionados, não tem como... Perfeito. Se a gente conseguir fazer um algoritmo que perceba, que cria a norma antes da gente pensar no valor, vai ser massa. Mas aí vai demorar um vai bocado. ficar difícil. E aí? Perguntas aqui. Porque eu queria fazer direito, só que eu tava vendo umas pesquisas na internet que daqui a 50 anos a profissão vai ser extinta. Porque os advogados vão ser substituídos por máquinas. Isso é verdade? Da minha opinião, não. Isso não é verdade. Para mim, não procede. Até porque, a não ser que mudemos o Estado, a forma como fazemos a gestão macropolítica, macroeconômica, enfim. A não ser que a mudança seja nessa proporção, que não é impossível, porém eu acredito, né, que não. Sempre vai haver interesses na sociedade, sempre vai haver interesses na sociedade, sempre vai haver conflitos, isso não vai mudar, faz parte das relações humanas ter conflitos, viver conflitos, e para que as pessoas não façam justiça com as próprias mãos, é necessário sim ter um Estado que possa ser acionado e ter um profissional que tenha capacidade técnica
para assessorá-lo. Então, agora, já que estamos falando de futuro, agora, o Ctrl+C, Ctrl+V não tem mesmo, esse já morreu, inclusive. O copiar e colar já foi. Então, a gente realmente tem que ser inovador, até para criar nossas teses, até para, eu costumo brincar, não chover no molhado, ou seja, não fazer o mais do mesmo. Então, até nisso, a gente precisa ser criativo e inovador. Vamos escutar. Tibério, pode falar. Como é seu nome? Thalita. Eu discordo da professora. Assim como é muito fácil falar que A, B, C e direito, não, porque o pessoal do direito é meio metido. O direito não vai deixar de existir, não. Minha filha vai fazer direito agora, sou amigo de procuradores e tudo mais. Assim como as demais, vai sumir. Se é daqui a 40, 50, 60. Se vão sumir as outras devido à inteligência artificial, porque eu tenho um software hoje inteligente que atende mais rápido que um advogado, daqui a 50 anos ele não pode fazer um atendimento melhor do que um advogado. Não é? Então, assim, eu acredito que vai. Mas eu acredito também que daqui a 50 anos você vai estar muito mais inteligente, mais capaz e com a capacidade maior de resiliência para mudar novamente. Então não tenha medo disso, não. Tem um ditado que diz assim, bom no bom, todo mundo é bom. Bom é ser bom no ruim. Foque e faça. Não tenha medo, não. Eu pesquiso muito futurismo, muito mesmo. É um hobby que virou profissão, porque minha empresa foca no futuro da educação. E a gente fica trabalhando com isso, com algoritmos, inteligência artificial e companhia. E algo que surge muito nas discussões sobre o direito e outras profissões, como a medicina. Quem imagina que o médico vai ser abalado pela tecnologia? Temos 3 robôs hoje Já em estamos Recife, abalados. fazendo cirurgias de próstata. E hoje, agora está funcionando. Eles fazem 12 cirurgias por dia com uma equipe médica em São Paulo. Então quer dizer que 12 equipes completas estão deixando de receber aquele valor porque o robô e uma equipe só está em São Paulo fazendo plantões de 24 horas. Então quer dizer que vão sofrer mudanças, sim. O pensar do direito ele vai continuar existindo. Mas não o direito como ele é feito hoje. Perfeito. Mas o pensamento ele vai existir. E ela falou de uma Mas extinção. como aquela profissão de... Não, essa não. Mas na extinção da profissão, eu realmente não acredito. Assim o pensar como... no, entendeu? Exato. A dinâmica deve mudar, até porque uma persona importante dentro desse processo, né, da busca do... Perguntas aqui. Eu acho que fizeram aqui, ó. Já chega lá. Vai lá. Já tá, chegou. Bom dia, meu nome é Manuela. Como vocês falaram que o mundo está em constante mudança e as profissões também. Assim, quais dicas vocês poderiam dar a gente como nos reinventar, independente da área que estejamos trabalhando? Porque como estamos em mudanças, como vocês falaram agora, a medicina, pronto, já temos robôs atuando no lugar de pessoas. Como poderíamos estar nos reinventando para meio que, vamos dizer, tentar permanecermos no nosso cargo? Manuela, deixa eu te falar uma coisa. Tem um cientista chamado Deming, que é da Universidade de Harvard, e ele fez um gráfico onde você tem lá o gráfico cartesiano, um eixo X, um eixo Y. E ele colocou que as pessoas têm que ficar dentro desse gráfico no seu quadrante mais positivo. Qual é o quadrante positivo? É onde as pessoas têm altas habilidades matemáticas e altas habilidades sociais. Não adianta você ser o crânio da matemática se você não consegue fazer relacionamento com as pessoas. Também não adianta você ser só relacionamento e não ter uma habilidade matemática. Habilidade matemática, eu não estou falando só de matemática como você conhece no dia a dia. Eu estou falando de raciocínio lógico, eu estou falando de hard skills, né, de habilidades técnicas que você tem naquele momento em que você está fazendo algo. Então, dentro destes quadrantes, algumas profissões vão sair melhor do que outras. Profissões como gerentes financeiros, profissões como, por exemplo, técnicos da saúde, pessoas que fazem saúde, profissões como, por exemplo, de economistas, de matemáticos, de pessoas que fazem serviço social, por exemplo, que é uma tendência, recursos humanos vão ser extremamente demandadas. Mas toda e qualquer pessoa que conseguir aliar
habilidades matemáticas de alto padrão e habilidades sociais, seja qual for a sua profissão, ela vai se dar bem nesse mercado que é o mercado do futuro. É importante salientar que ninguém aqui pode dizer muito bem o que vai acontecer mais em 10 anos. Nós fazemos projeções, nós não fazemos previsões. Quem projeta erra, quem prevê... Alguns que acreditam na questão das previsões, etc., acabam achando que o cara é fato, né? Está escrito nas estrelas. Mas quem faz projeção tem uma propensão marginal ao erro. Pode ser que algumas profissões se reinventem de tal forma que elas acabem não se extinguindo. Mas, seja qual for a profissão que você vai estudar, foca nisso, de você desenvolver muitas suas habilidades matemáticas ou as suas habilidades técnicas e você desenvolver a habilidade de socializar com seus colegas. Não adianta você ser muito hábil se você não tem resiliência, se você não tem capacidade de se conectar, de sociabilizar. Isso é que é importante. Para mim, é investir em uma moeda, que eu vou dizer assim, é mais valioso que bitcoins ou criptomoedas. É uma moeda valiosíssima, chamada de conhecimento. Então, quanto mais você investir em conhecimento, maior liberdade você terá para fazer o que gosta e ainda, quem sabe, agregar, né, ou manter um padrão de vida, suas realizações materiais concomitantemente, né, ao mesmo tempo. Então, eu avalio que, de fato, investir no seu conhecimento, em abastecer-se disso, é, de fato, o melhor investimento que você pode fazer hoje para colher na frente. Bem rápido. Meu avô foi meu grande mentor. Quando meu pai morreu, eu tinha 5 anos, ele foi meu grande mentor. E ele dizia assim: só existem 2 formas de você gastar seu tempo. Se você não estiver fazendo nenhuma nem outra, você está perdendo seu tempo. É estar aprendendo com quem sabe mais e quer ensinar, ou ensinando a quem sabe menos e quer aprender. Brian Forbes dizia assim: mata teu tempo e tu matas tua carreira. Então, assim, foca, aprende, ensina e não tem medo do amanhã. O amanhã só é ruim para quem não está preparado, independente da profissão que vocês escolhem. Eu acho que existe uma preocupação muito grande. Não deve ser: minha profissão vai morrer, a que eu quero hoje. Não. Se preocupe em ser o melhor naquela que você escolheu hoje. Amanhã, você vai ser o melhor naquela que você escolheu amanhã. E você que está em casa já sabe, #ArenaUniNassau, participa, comenta. Tem um linkzinho aqui na descrição do episódio. Você baixa uma aula gratuita falando sobre aprendizagem, memorização significativa para potencializar você nas suas provas, concursos, Enem, Enad, o que você quiser. Não perde essa oportunidade não. Você preenche lá e você vai receber um e-mail ou nas suas redes sociais. E se você quiser assistir o Arena Nassau aí no seu tablet, no celular, basta você baixar o Uninassau Play e assistir na ordem que você quiser, o programa que você quiser. Não perde essa oportunidade. Uninassau Play. Então faz isso e a gente volta já já. Não é engraçado. Não te faz mais forte. Não te faz maior. E não te faz melhor do que ninguém. É covarde, violento, desnecessário. E fala muito sobre o seu caráter. Tudo indica que o que você precisa é de uma plateia. Você é o tipo de pessoa que faz qualquer coisa para chamar atenção. Faz tudo para impressionar. É isso? Então esse vídeo não é para você. E sim para todos que não são o praticante e nem a vítima do bullying. Este vídeo é para a plateia. É para quem assiste a tudo calado. E para quem ri da tristeza alheia. Porque uma coisa é certa: quando o assunto é bullying, só existem 2 lados: agressores e agredidos. De que lado você está?
Uninassal. Cidadania dentro e fora da sala de aula. Já imaginou revisar o conteúdo do Enem e jogar em seu smartphone ao mesmo tempo? Agora é possível, é fácil. A Uninassal traz para você um game que torna os seus estudos mais relax e menos estresse. Esse é o Desafie-me, um app compatível com plataformas iOS e Android. Baixe em seu smartphone e cadastre-se através do perfil no Facebook. Complete seu cadastro com o nome da sua escola, sua série e sua área de interesse. Pronto! Agora o próximo passo é se tornar um super-herói. Estamos aqui, Arena Uninassal Carreiras, falando carreiras atuais. O que mudou nas carreiras atuais? E eu quero mais dúvidas de vocês ali. Vai lá, fala. Bom dia, meu nome é Elisa. E eu queria saber da opinião pessoal de vocês sobre se tem mais vantagens ou desvantagens dessa nova tecnologia de máquinas operando no lugar dos próprios médicos, ou como foi dito antes, os carpinteiros já não vão mais existir futuramente, etc. Isso é bom ou ruim? Tem mais vantagem ou desvantagem? Elisa, isso? Elisa, eu gosto muito de dizer, inclusive para meus filhos, que a moeda tem sempre dois lados. Nunca é cara a cara, coroa a coroa. O rei do risco é esse aqui. Vai falar melhor sobre isso, é o Léo, não é? Mas tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Porque eu tenho que me planejar para que o meu lado ruim seja infinitamente menor do que o lado bom. Hoje mesmo saiu uma matéria de um carro eu acho que é da Google, que estava sem aqueles carros sem piloto já, da Uber, que atropelou uma mulher. Até então, até ontem, era a melhor invenção do mundo, porque nunca ele ia ter a capacidade de atropelar alguém, porque ele é muito mais inteligente. Atropelou. E agora, a partir de hoje, passa a ser a melhor invenção ou será repensada? O risco vai existir sempre. Sempre. As máquinas estão vindo, elas vão ter ganhos imensos. Do outro lado, vai ter perdas. Mas no final, o que importa é o quanto de ganho é maior do que a perda. Em tudo na vida. Toda a sua escolha tem que ser feita dessa forma. Não é errado, não. Tem que fazer tem que fazer o que a gente chama lá em administração e economia de SWOT, né? Quais são as suas fortalezas, suas fraquezas, suas ameaças, suas oportunidades diante desse novo cenário. Mas te falo uma coisa, eu sou muito otimista, eu acho que tem muita vantagem nisso. O que nós precisamos entender e nos aperfeiçoarmos como profissionais é saber como tirar o melhor dessas ferramentas que estão vindo, tá? Existem diversos autores que entendem, por exemplo, que a inteligência artificial ela não vai suprimir muito mais empregos do que vai criar. Ou seja, o saldo deverá ser positivo, tá? Recentemente, um historiador israelense lançou 2 livros sensacionais, o Homo Sapiens e o Homo Deus. O nome dele é Yuval Noah Harari. São 2 livros sensacionais, um branco e um preto, tá? O que ele fala é o seguinte: essas vantagens e essas desvantagens estão na mão de quem vai tocar todas elas. O ser humano. O ser humano é que vai tocar todas essas vantagens e desvantagens. Ele que vai ser o senhor do seu próprio futuro. E eu acho que, por exemplo, quando você vê um ser humano que perdeu a perna poder chegar na esquina, comprar uma perna biônica, acoplá-la e começar a andar novamente, lógico que tem muito mais vantagem nessa situação, entende? Então, eu acho que a grande coisa que o ser humano procurou a vida inteira dele era como prolongar a sua vida. Ele atingiu esse patamar. Agora nós estamos passando para um outro patamar. É como prolongar a nossa vida e que ela seja cada vez com maior qualidade. Esse é um patamar que nós estamos próximos de atingir. E vai ser muito mais vantagem, certamente. Só fazer um adendo, Elisa, e para todos vocês, todos os jovens que estão assistindo. Existe uma preocupação muito grande quando você vai para um prisma maior, 360 graus. Mas eu peço para que vocês respondam para vocês mesmos. Essa preocupação futura com profissão, eu acho que a gente tem que se preocupar com algo que está aqui no nosso umbigo hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Quem é você sem seu celular junto de você? Verdade? Você é sociável, você tem informação, capaz de fazer, capaz de acontecer, ou você já é dependente do seu celular? Por que eu estou dizendo isso? Se hoje você é totalmente dependente do seu celular, você incondicionalmente será dependente de qualquer máquina. Aí qualquer mudança será negativa para você. Sim. E já que Tibério tocou nesse assunto, vamos agregar com uma outra informação que tem que ver com a pergunta que você formulou. Qual é a grande mudança nesse cenário, né, de transformações? É que nós mudamos a relação de tempo. O tempo mudou, a nossa dimensão e a nossa relação do tempo mudou. Existe um cientista político chamado Giuseppe Coco, que ele diz: a conectividade, o fato de estarmos conectados através dos nossos smartphones, fez com que mudemos a nossa relação com o tempo. Imaginemos o seguinte, um funcionário que ele bate o ponto dele no final do dia e ele vai para casa. Logicamente, acabou o trabalho para ele ali naquele instante em que ele sai. Tibério, você consegue, quando você sai da Uninasal, você consegue não mais trabalhar quando você chegou em casa? Léo, você consegue não mais trabalhar quando vocês batem a porta do escritório? Eu trabalho até dormindo. Ah, muito bem. Então, por isso a importância do que foi discutido em um outro programa do Arena Uninasal. Você escolher algo que, de fato, te traga significado. Por quê? Por conta dessa conectividade, que é uma tecnologia, nós estendemos para o lado profissional o nosso lado também pessoal. Então, já não existe muita diferença. Aí você me pergunta, mas isso é ruim ou isso é bom? Mais uma vez, vou me valer das próprias palavras de Tibério. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo seria uma certa perda da liberdade, um certo aprisionamento. Mas o lado positivo é exatamente você também ganhar liberdade, porque basta estar com seu smartphone, que aqui você trabalha, aqui você aplica investimentos, aqui você busca informação, aqui você aprende, aqui você pode fazer tudo o que você quiser. Só fazer uma colocação para você. Tem um autor que eu adoro, é um economista chamado Schumpeter, e ele fala o seguinte: nós vivemos agora num sistema que é uma evolução do capitalismo, certo? Mas ainda é capitalismo. E o capitalismo ele não tem essa característica de transformação por conta do sistema, não. Ele se transforma por causa do ser humano. Porque o capitalismo nada mais é do que uma ferramenta do próprio ser humano, criada por ele. Então, você tem uma ideia, ele diz que tudo que é velho dará espaço ao que é novo, o que é adequadamente melhor para aquele momento, ou mais adequado para aquele momento. O interessante é o seguinte: enquanto nós estávamos substituindo coisas, né? Mudando, na minha época eu jogava Atari. Hoje não é impossível a pessoa pensar em outra coisa que não seja um Xbox da vida, ou sei lá, uma coisa muito mais. A realidade é muito mais próxima dessa característica. Quando a gente estava mudando coisas, estava tudo certo. Só que nós, seres humanos, começamos a mudar relações. Nós começamos a mudar sistemas, maneiras de pensar. E isso começou a mudar alguém que estava mudando tudo. Quem? Nós. Então a quarta revolução industrial não é acerca daquilo que o ser humano está mudando, mas como ele mesmo está mudando. Então as vantagens e desvantagens vão estar na tua mão. Faça o que você quiser. Só para encerrar a pergunta, e é uma experiência que eu vivo hoje. A gente tem uma empresa, uma startup de educação online, focada em transformação de pessoas, mas que usa algoritmo para chegar a essas pessoas. E que, se você fosse ver hoje, a gente tem uma logística de quase 6, 7 mil estudantes em vários braços da empresa. Hoje somos 2 sócios e mais 3 startups parceiras. Eu não tenho funcionário, eu contrato outras empresas.
E aí uma empresa de contabilidade que faz tudo. Aí disse, então quer dizer, quantos funcionários eu tinha que ter hoje? Se eu fosse colocar no papel, pelo menos uns 14. Mas eu tenho 3 startups parceiras que são gigantes. A Contabilizei tem 95 funcionários. Então quer dizer, então não estou dando emprego. Estou. Para outro setor, né? Então, essas relações é que vão dar super certo. Bem, estamos chegando ao finalzinho desse Arena Uninasal. Isso. Que espontaneidade. Parabéns. Vocês estão ótimos. Muito bem. Você já sabe, hashtag Arena Uninasal, participa, link aqui na descrição, em cima, embaixo, dependendo se é no Face ou no YouTube. Então, não perde aí a chance de baixar aquela aula que eu te falei de aprendizagem significativa, que vai ser massa, vai ser transformadora. Bem, eu queria muitíssimo agradecer aqui aos meus convidados ilustres. Obrigado mais uma vez. São parceiros, tem mais, viu? A gente vai Tamo junto. Évila, muitíssimo obrigado por ter vindo. E Tibério, brigadão mesmo. E eu queria que vocês dessem um aplauso muito caloroso. Bem, a gente vai entregar uma lembrancinha aqui para as escolas que participaram, que foram maravilhosas. Eu queria chamar aqui Mônica, do Colégio Walt Disney. Receba essa plaquinha aqui. E também Débora. Muitíssimo obrigado, viu? E é isso aí. Tamo junto, redes sociais, vamos nos falando. Fechou? Grande abraço e até o próximo Arena. Tchau, tchau.